com o Léo, porque o Léo, ele pegou a estrada, ele e o Ronaldo Oliveira, eles rodaram, deixa eu conversar com o Léo aqui, vamos botar o Léo na tela, eles rodaram mais de 2h30, né, de uma estrada que tem mais curva do que reta, foram até Adrianópolis. Rafael, o menino Rafael, desapareceu há 10 anos deste município. Durante 3 meses, os bombeiros fizeram buscas em um rio, mas o corpo do menino nunca foi localizado. Há poucos meses, a família recebeu um envelope. Nele, esta carta aí que você está vendo, dando detalhes do que teria acontecido com o menino. A polícia descartou essa carta como prova do processo, mas a família contratou uma perícia particular. E o Cidade Alerta, né, Léo, teve acesso com exclusividade ao laudo técnico sobre esta carta misteriosa. Você conversou com o técnico, com essa família novamente? Eu estive lá, Leonardo, há aproximadamente 1 ano para contar essa mesma história, né, desta carta. Mas agora uma perícia particular analisou essa carta que teria sido descartada pela polícia. Quais as novidades que você traz sobre esse caso, Léo? Boa noite. Ótima noite, Luciano. Boa noite a todos. É um caso que chama muito a atenção quando a gente fala de crianças desaparecidas no Paraná e na cidade de Adrianópolis, uma cidade tão pequena na divisa com São Paulo, não é diferente. E nós fomos lá recontar essa história, mas acima de tudo trazer essas novidades, uma vez que essa perícia técnica particular mostra e já traz caminhos para poder identificar quem seria o autor ou a autora dessa carta. E mais, essa pessoa teria sim uma ligação direta ou pelo menos indireta em um possível crime contra o João Rafael. A gente acompanha tudo agora nessa reportagem exclusiva na tela do Cidade Alerta. É nesta carta que a família de João Rafael Kowalski coloca todas as esperanças para pôr fim no mistério do desaparecimento do garoto em Adrianópolis, no Vale do Ribeira. A mensagem, escrita à mão em uma folha de caderno, afirma que a criança, que tinha 1 ano e 11 meses quando sumiu, teria sido estrangulada e enterrada em um local próximo ao que estava quando desapareceu. Além disso, a mensagem aponta quem seria o responsável pela suposta execução. Eu preciso saber o que aconteceu com o João Rafael. Eu preciso saber o que está acontecendo com meu filho, se ele está vivo, se ele está morto mesmo, se é real isso, se é verdade essa história. Eu preciso saber se as pessoas que estão sendo acusadas é real, porque eu não consigo mais, eu não tenho paz, eu estou me acabando. Você entendeu? Eu estou vivendo, eu não tenho vida. Cadê o corpo? A gente quer fazer um velório, seja um osso, mas eu quero. Nem isso, senhora? Eu não tenho, nem isso. João foi visto pela última vez no dia 24 de agosto de 2013. Ele brincava com a irmã aqui no quintal da casa. Enquanto isso, os familiares estavam com os afazeres domésticos. Alguns varriam o chão, outros estendiam a roupa, até que em um determinado momento, João desapareceu. Todos ficaram desesperados e aí iniciaram as buscas. Uma das suspeitas da família é de que a criança tenha saído do quintal das casas justamente onde hoje há esse barranco de terra e aquele muro no fundo. Toda essa estrutura que está hoje aqui não é a mesma de 10 anos atrás, muito pelo contrário. Segundo a família, o que tinha aqui era um grande barranco com muitas pedras, o que tornava realmente o local muito perigoso e suscetível a acidentes. Diante dessa suspeita de que a criança teria descido por aqui, ela poderia ter ido em direção a esse rio, que fica na divisa do Paraná com o estado de São Paulo, se afogado. Diante de tudo isso, o Corpo de Bombeiros, com a ajuda de mergulhadores e voluntários, estiveram aqui no local por 3 meses. Apesar de toda essa procura, nenhum sinal de João Rafael. Ao longo dos anos, a polícia chegou a investigar 2 pessoas suspeitas de envolvimento com o sumiço. Uma ex-babá da criança que, segundo a família, teria admitido participação no crime e um empresário da região. Segundo a Polícia Civil, apesar de uma profunda apuração, inclusive com a perícia em aparelhos celulares, as suspeitas foram descartadas. 10 anos se passaram até que a família de João Rafael pudesse receber alguma pista. A misteriosa carta supostamente respondendo às principais perguntas por trás do desaparecimento e voltando a trazer suspeitas para o mesmo morador da cidade. Deixaram no envelope, daí a minha irmã pegou o envelope, estava escrito para Lorena, bem grandão. Aí a minha irmã pegou o envelope, daí a minha irmã começou a gritar, entrou num pânico, porque ela leu a carta. A única que pegou a carta nas mãos foi a Leonice, e aí ela começou a gritar.
Daí eu fui ver o que estava acontecendo, daí ela falou, olha aqui, tá escrito assim, que o teu filho tá morto, que o seu filho tá enterrado nos fundos da casa de uma certa pessoa, e assim, assado, a mesma pessoa que já foi acusada várias vezes. Volta para a mesma pessoa, não sou eu, entendeu? E não sou eu que estou acusando, volta de novo para a mesma pessoa. Eu queria entender qual é o motivo, o porquê disso. Entendeu? A carta foi periciada pela Polícia Civil, que não identificou nenhuma digital ou característica que pudesse ajudar na investigação. A mensagem foi descartada como prova no processo. Inconformada com a conclusão da Polícia Civil, a família de João Rafael queria respostas. Foi então que contou com o trabalho de um perito forense que conseguiu chegar a um possível perfil do autor ou da autora da carta. Tivemos acesso com exclusividade ao laudo técnico da carta. Nele, o perito indica pontos que sugerem o perfil do autor. O primeiro é quem escreveu possivelmente seja canhoto, já que mantém um padrão de grafia inclinado à direita, como vemos nesses trechos. A análise concluiu ainda que por diversas vezes a letra A é trocada pela letra O, o que sugere, segundo o perito, que o autor ou autora não tenha o domínio da língua portuguesa. Porém, apesar disso, usa palavras técnicas e cultas como executado, às margens e restos mortais, o que indica a possibilidade da pessoa que escreveu estar tentando se passar por uma pessoa pouco letrada. Que essa pessoa tem uma ligação emocional muito grande com a família. Mais precisamente a gente pode dizer com a mãe, né? Que já começa chamando ela mãe, pede para que ela não chore. Então a gente vê que tem uma ligação muito forte emocional. O que também chama muita atenção é o fato da desconexão do grafismo em alguns momentos, o que vai indicar que essa pessoa, além de estar sob forte emoção, também pode estar sim sob o efeito de remédios controlados. Fortes indícios de que participou de forma indireta ou direta. Quando eu digo indireta, é que não necessariamente essa pessoa tenha pego, tenha tocado, tenha realmente sequestrado, mas ela participou de forma indireta, onde ela sabe detalhes que somente quem participou poderia saber. O laudo pericial, no momento, não tem validade jurídica. Porém, a família de João Rafael espera que o Ministério Público e a Justiça incluam o documento no processo e passem a considerar o possível perfil do autor da carta como um suspeito de ter participado do rapto do garoto. Eu só quero justiça, eu só quero que seja feito alguma coisa no caso do João Rafael, entendeu? Para mim ter paz. Para mim ter sossego, deitar e dormir. Meu filho tá morto, beleza, quem fez vai ter que pagar. É uma dor que você não tem noção. É uma dor que corrói por dentro, sabe? Todos os dias. Porque eu imaginava assim, vai passando o tempo e vai ser melhor, vou esquecer. Não vai, é pior, é pior. Lucian, o pessoal que assiste em casa, com certeza conhecem pessoas que têm situação muito parecida com a dona Lorena, outras mães que passam muitas vezes a vida inteira nessa incerteza de saber onde está o filho, a filha. Mas a gente está falando de um caso que, além de ser de mais de 10 anos, ele tem esses elementos que fazem com que a mãe alimente toda essa esperança de pelo menos entender o que aconteceu. A gente trouxe aí essa carta e, além disso, esse laudo, um trabalho sério feito por um perito forense que aponta, sim, a possibilidade de dizer quem pode ter sido o autor ou a autora dessa carta, inclusive uma pessoa que participou efetivamente desse suposto crime. O que nós trouxemos aqui, o Ministério Público encaminhou para a gente uma nota de posicionamento após a reportagem questionar, principalmente essa questão da carta. Eles disseram que desde o início da investigação em 2013 acompanham o caso, cobram a Polícia Civil e, claro, investigam qualquer suspeito diante dessa situação, e quem foi suspeito nesse caso ao longo dos 10 anos foram descartadas todas as suspeitas. Disse também que a carta foi analisada pela Polícia Civil, aquilo que a gente trouxe na reportagem, mas a polícia não chegou a nenhuma conclusão. Só que aí tem um detalhe, Luciano. A polícia, ela tem prazos legais, a polícia científica, para entregar. E ela fez apenas uma análise nessa carta, que foi a análise das digitais, tentando buscar digitais de pessoas que não fossem aquelas a qual a dona Lorena falou, olha, eu peguei na carta, minha irmã também pegou na carta. Foi apenas feita essa análise. O que o perito contratado pela família fez foi algo que a gente viu na reportagem, sobre a grafia, o que aquela escrita, o que aquele manuscrito dizia. Ou seja,
A família diz, nós fomos além, nós avançamos na investigação e trouxemos aqui isso e por isso pedimos para que o Ministério Público volte no caso e para que a polícia volte a investigar. O Ministério Público diz pra gente no final da nota que a análise da Polícia Civil descartou uma reabertura do caso, mas disse também de que, porventura, se surgir novas provas, eles não vão hesitar em abrir a investigação novamente, o caso novamente. E aí está essa oportunidade, a família pedindo que leve em consideração essa perícia feita de forma particular, de forma séria, por um profissional da área, para que o caso seja reaberto e esclarecido, afinal de contas, o que aconteceu com o João Rafael. Luciano. Ô, Léo, agora eu cheguei a fazer uma reportagem sobre esse caso, tive acesso a essa carta também. Nesse documento consta lá o possível local onde os restos mortais, como essa pessoa que escreveu a carta deixa bem claro, ela usa esses termos, né? Os restos mortais do menino João Rafael estariam enterrados. Você sabe se a polícia chegou a fazer alguma diligência até esse local para tentar localizar esses restos mortais? E se a polícia não fez, a família chegou a fazer isso, Léo? Nenhuma. Infelizmente não para as duas perguntas, Luciano. Nem a família pode fazer essas buscas por conta própria, porque a gente está falando, segundo a carta, o local onde estaria enterrada essa ossada é um terreno particular. Justamente do homem, o empresário, que foi uma das primeiras pessoas investigadas lá em 2013. E para a polícia, ele não tem nenhum envolvimento, não existe nenhuma prova que coloca ele realmente como, nesse momento, um potencial suspeito. Isso já foi e para a polícia é coisa do passado. E por que a polícia também não fez essa diligência, não foi até o local, fez uma vistoria? Porque para a polícia a carta não tem validade jurídica, ela realmente não se sabe quem é o autor, quem é a autora, com isso ela não é levada em consideração. Traduzindo realmente em miúdos, ela não tem realmente consideração disso. Pois é. Já não valia naquele primeiro momento, quando essa carta veio à tona, a polícia já descartou ela como prova e agora, claro, mesmo com a análise desse perito, que você acompanhou os detalhes, né, ele chega a traçar o perfil dessa pessoa, que talvez a pessoa, inclusive, teria um vínculo emocional com a mãe do João Rafael, essa pessoa teria, talvez, participado de alguma forma ou acompanhado aquela situação do sequestro, da execução, da morte desse garoto, mas mesmo com essa perícia particular, a polícia ainda não leva em consideração essa carta como prova. Nós buscamos um posicionamento da Polícia Civil novamente, né? O CICRID, que investiga esse caso, mas até agora a gente não recebeu nenhuma resposta. Fato é que a família não vai descansar. Imagina só, você pai, você mãe, o seu filho sumiu. Seu filho sumiu. Foram feitas buscas, inúmeras buscas dentro daquele rio que passa ao lado da propriedade, o corpo não foi encontrado. Esse corpo, se tivesse caído na água, esse menino tivesse caído na água, teria aparecido em algum momento. Mas até agora, sem notícia, a família não sabe, a família não vai sossegar. Não vai sossegar até não ter uma resposta concreta do que aconteceu.